Qual é o caminho? O caminho é você usar a forma mais eficiente que existe para você desenvolver uma redação, que é se propondo perguntas, fazendo a si próprio perguntas para cada uma dessa etapa. Para cada uma dessa etapa, você pode desenvolver perguntas específicas que lhe obriguem a responder, e respondendo você já está escrevendo o que está sendo pedido. Então, por exemplo, para você desenvolver o problema no começo lá da redação, você precisa desenvolver uma pergunta que te induza a criar o problema. Para desenvolver a hipótese, você precisa responder essa pergunta. A pergunta já está criada aí, mas tudo bem. Para desenvolver a introdução, por exemplo, para desenvolver os embasamentos que vão sustentar o tópico frasal da introdução, que vão trazer a contextualização ali no início da redação, você pode usar embasamentos. E para cada tipo de embasamento, você pode desenvolver uma pergunta diferente. Agora, eu te falo assim, eu sei que você pode estar se perguntando, você é um defensor de que o aluno desenvolva o seu próprio texto e não use modelos prontos, porque isso não se encaixa no modelo de redação de verdade. É verdade, isso é fato. Então, eu não recomendo que você decore passagens prontas, mas o que eu recomendo é que você decore perguntas para cada para cada etapa da redação. Isso sim, isso eu defendo. Porque quando você sabe as perguntas certas que você precisa se fazer, e você se faz essas perguntas, fatalmente você vai chegar no desenvolvimento. Fatalmente você vai responder. E se você não souber a resposta daquela pergunta, você pode procurar outro tipo de embasamento para o qual você saiba a resposta. Por exemplo, eu não sei uma evidência, eu não lembro de nenhuma evidência para sustentar a minha ideia. Mas eu posso pensar, por exemplo, em uma consequência. Então eu vou me fazer uma pergunta que me conduza a uma consequência. Ah, não sei uma consequência? Então uma causa. Ah, não lembro uma causa? Ah, então confronto. Ah, não lembro de confronto. Uma analogia, então. Bom, você sabendo as perguntas necessárias para chegar a esses embasamentos, então fica fácil. Então, se você tiver que decorar alguma coisa para a redação, não decore passagens prontas, decore perguntas. Perguntas estratégicas. Que essas perguntas, você pode aplicá-las a qualquer tema e trazer respostas para essas perguntas, que será o seu texto. Se não for o seu texto, vai ser a ideia, e dessa ideia você vai gerar um texto, produzir um texto, a partir dessa ideia. Então o caminho, eu não posso te explicar aqui como você fazer planejamento etapa a etapa, porque o tempo não permite, mas o caminho que eu estou te dando, o caminho das pedras, é você desenvolver perguntas para cada etapa. Isso sim, desenvolva perguntas e decore essas perguntas, que ao você se fazer na hora, você vai dar respostas para ela, fatalmente. E o mais importante, as respostas que você der a essas perguntas, nesse planejamento, elas não são respostas completas necessariamente. Você não precisa responder ali, bem certinho ali, literalmente responder toda a pergunta. Você vai responder com ideias. Por quê? Porque o planejamento, ele se assemelha a um mapa mental, só que ele é um mapa mental mais desenvolvido, um pouco mais desenvolvido. Porque o mapa mental, você já viu um mapa mental, né? Ele é composto por tópicos, né? Não é isso? Tem uma informação principal e dessa informação principal emergem tópicos. Tópicos. Só que o seu planejamento ele não vai ser composto por tópicos, ele vai ser composto por ideias. Ou seja, algo um pouquinho mais desenvolvido do que o tópico. Você vai pôr uma ideia, vai fechar uma ideia ali. Quando você responder
as perguntas que você vai se fazer, você vai fechar uma ideia. E depois você vai pegar essa ideia e transformar em um texto, transformar em um período. Mas, a princípio, você vai partir de uma ideia. Então, qual é o caminho das pedras para você fazer o planejamento? Desenvolver perguntas para cada etapa e responder a essas perguntas com ideias fechadas. Esse é o caminho das pedras para você fazer o seu planejamento.